Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna sobre a filosofia cartesiana aqui na Unifesp. Vamos continuar lendo e discutindo o texto da segunda meditação com algum cuidado. É um texto fundamental na história da filosofia, um texto denso, um texto às vezes difícil, mas um texto que realmente todo e qualquer aluno de filosofia tem que ler com muita atenção e, sobretudo, passar o resto da vida voltando para esse texto e lendo ele com muita fineza, porque a gente tem uma imagem da filosofia cartesiana, às vezes de manual, como o Descartes é um filósofo, eu já falei isso, é um filósofo mais acessível e ao qual todo mundo se refere, a gente acaba incorporando subrepticiamente uma imagem meio caricata, e quando a gente vai no texto não é exatamente assim, o texto é mais sólido, mais interessante, mais sutil do que normalmente a gente pensa. Então eu vou continuar num ritmo relativamente lento ainda nessa segunda meditação, porque essa segunda meditação tem um impacto para a história da filosofia gigantesco. A gente tinha visto do parágrafo 1 até o parágrafo 4 na última aula, e eu procurei argumentar, mostrar para vocês como que o Descartes estabelece a primeira verdade, e a verdade é a verdade de uma proposição. A proposição é eu sou, eu existo. E toda vez que o Descartes pensa essa proposição, ele está absolutamente seguro dela e da sua verdade necessária, né? Não é possível você pensar a própria existência sem existir, né? Isso aqui envolve 300 mil discussões, eu acho que nós não vamos entrar em muitas delas, eu vou mencionar talvez hoje, talvez na próxima aula, algumas discussões importantes, mas a primeira eu já mencionei um pouco, que eu só posso estar seguro da minha existência no momento mesmo em que eu estou pensando a minha existência, né? Estou pensando que eu penso, né? Ou estou pensando que eu sou capaz de duvidar, ou estou sendo enganado eventualmente por um gênio maligno. Mas uma coisa é estabelecer que eu existo, ou que eu sou, né? Porque a proposição é eu sou, eu existo, depois eu vou comentar isso. Agora eu não vou me demorar sobre isso, né? O Descartes deixa muito claro no começo do parágrafo 5 que ele estabeleceu que ele é, né? Quer dizer, ou qualquer pessoa que está meditando e acompanhando esse raciocínio do Descartes vai estar então seguro da verdade da sua própria existência, né? Mas o que ele é? É preciso distinguir então a ideia de que eu sou da ideia do que eu sou, né? Em geral a gente distingue isso falando uma coisa é a existência de uma coisa, outra é falar da natureza ou da essência dessa coisa. Seriam coisas muito diferentes. Essa é uma distinção filosófica muito tradicional entre a existência e a essência de uma coisa, né, ou a sua natureza. Então, por exemplo, a respeito de Deus, também se pergunta se Deus existe ou se Deus não existe. Outra coisa é se perguntar qual é a natureza de Deus, né? Então, por exemplo, num diálogo do Berkeley, o Alciphron, né, no quarto diálogo, é um livro muito bonito, o Berkeley escrevia muito bem, está uma discussão entre os personagens, né, são um diálogo, e num certo momento, um dos personagens concede que a existência de Deus foi provada, e, no entanto, ele acrescenta, bom, mas isso não quer dizer nada se a gente não souber qual é a natureza de Deus, né? É preciso saber se Deus é bom, sábio, justo, né? Eu mencionei na última aula se Deus se preocupa com os seres humanos, se Deus é providente, né?
Então, se não se estabelecer qual é a natureza de Deus, parece que ter concedido a existência de Deus é muito pouco. Também aqui o Descartes vai tratar agora, a partir do parágrafo 5, vai isso até o parágrafo 9, ele vai tentar estabelecer qual é a natureza desse ser, né, que ele é. Né? Então ele fala assim, mas não conheço ainda bastante claramente o que sou. Eu que estou certo de que sou. Né? É meio estranho essa frase, né? Mas de qualquer maneira o tema do autoconhecimento é fundamental, né? Se vocês se lembrarem, num certo sentido, isso vem desde o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? O oráculo de Delfos recomenda a Sócrates, né? Uma mensagem um tanto enigmática que o Sócrates tem que de alguma maneira interpretar, né? E vai fazer disso a base do seu pensamento, mas de qualquer maneira uma espécie de reflexão sobre quem somos nós, ou uma reflexão de cada um sobre quem ele é uma reflexão filosófica fundamental. É... Desculpe-me. Então, a frase é meio estranha, né? Ele fala assim, né? Vai tentar conhecer a si mesmo, e eu estou falando assim, pode parecer uma questão estranha, quem que eu sou, né? É uma pergunta que, num certo sentido, é muito óbvia, mas, de outro lado, é uma pergunta filosófica bastante complexa, e aqui ela aparece exatamente nessa distinção entre o que a minha existência e a minha essência, aquilo que me caracteriza, a minha natureza. Né? E essa vai ser a investigação que o Descartes vai fazer. A partir do parágrafo 6 e no parágrafo 7, sobretudo nesses dois, né? Eu acho que está, digamos assim, talvez a parte mais difícil, mais complexa de toda essa segunda meditação. Né? Então, nós vamos com algum vagar. Eu leio o comecinho do parágrafo 6. Eis porque considerarei de novo o que acreditava ser antes de me empenhar nestes últimos pensamentos. E de minhas antigas opiniões, suprimirei tudo o que pode ser combatido pelas razões que aleguei há pouco, de sorte que permaneça apenas precisamente o que é de todo indubitável. E aqui, então, são duas etapas. Primeiro, ele vai relembrar aquilo que ele pensava que ele era. Né? Então, é um momento apenas de explicitação do pensamento comum ou usual que a gente tem a respeito de nós mesmos. Num segundo momento, ele vai suprimir o que pode ser combatido pelas razões que ele alegou na primeira meditação. Né? Então, ele vai submeter essa opinião que ele tinha de si mesmo ao crivo da dúvida e vai ver se, entre tudo aquilo que ele acreditava que ele é, o que resiste à dúvida, se há algo indubitável nessa opinião. Talvez a gente possa chamar isso aqui de um processo de eliminação. Ele vai eliminar tudo aquilo na opinião que ele tinha de si mesmo, se essa ideia se revelar duvidosa, se ela for incerta. Aí ele põe de lado. Mas se naquela opinião que ele tinha de si mesmo, alguma coisa se revelar indubitável, então essa opinião vai, de alguma maneira, explicitar ou caracterizar aquilo que nós somos, a nossa natureza ou a nossa essência. Né? A essência é algo que caracteriza, né, uma coisa, e caracterização é essa sem a qual a coisa deixa de ser aquilo que ela é. Né? Portanto, é o que define ela ser uma coisa daquele tipo. Né? Então, está aqui, são dois momentos. Ele vai fazer no parágrafo 6. Ele vai, então, no parágrafo 6, recuperar aquela opinião que ele tinha sobre si mesmo e que, de alguma maneira, teria sido posta em dúvida na primeira meditação, né? Ao menos em parte. Ou então,
essa opinião que não foi explicitamente considerada na primeira meditação, nós vamos agora pegar o argumento mais geral, mais forte, mais abrangente lá da primeira meditação, né, na modalidade do gênio maligno, isso é, supondo que aquilo é falso, que nós estamos sendo enganados por um gênio, né, e aí ele vai, num segundo momento, então, passar a peneira, né? Ele vai purificar ou depurar aquela opinião, separando aquilo que ela contém de duvidoso daquilo que ela não contém como duvidoso. Então, no parágrafo 6, ele vai expor essa opinião, e no parágrafo 7, ele vai passar por esse processo de eliminação, né, que eu estou chamando. Bom, então ele fala assim: o que, pois, acreditável ser até aqui? Sem dificuldade, pensei que era um homem. Né? O Descartes é um ser humano. Né? E essa resposta é inegável. Né? Ele não é um cachorro, não é um cavalo, né? Ele é um ser humano. Mas o que é um homem? Então, apenas dizer que ele é um ser humano não diz muita coisa. Né? Não está errado, mas, sobretudo, não está certo. Não é a resposta para aquilo que ele está querendo. Né? Então, ele vai, de alguma maneira, tentar explicar o que é o ser humano. E aí ele diz o seguinte: o que é um homem? Direi que é um animal racional? Certamente não, pois seria necessário, em seguida, pesquisar o que é animal e o que é racional, e assim, de uma só questão, cairíamos insensivelmente numa infinidade de outras mais difíceis e embaraçosas. Porque, assim, vocês têm que entender que uma definição aqui está sendo entendida da seguinte maneira: quando você vai definir alguma coisa, você tem que indicar dessa coisa qual é o gênero ao qual ela pertence e qual é a sua diferença específica dentro desse gênero. Né? Então, por exemplo, você pode pegar assim cachorro. Né? O cachorro é um mamífero. Né? Então, você pode perguntar, né, qual é a diferença né, a diferença específica que entre os mamíferos distingue o cachorro. Então, toda definição envolve dois elementos. Se você dá a definição de mamífero, você também pode se perguntar agora o que é um mamífero. Um mamífero, para você definir um mamífero, você precisa indicar o gênero ao qual ele pertence e qual é a diferença específica, isso é aquilo que distingue dentro do gênero essa espécie. Então, esse procedimento de definição, ele leva a uma infinidade de questões. Por quê? Porque para cada definição eu preciso dar dois termos. Para cada termo, eu vou precisar defini-lo por outros dois termos. Então, de um eu vou para dois, eu vou para quatro, eu vou para oito, e assim sucessivamente, num crescimento exponencial, e de uma pergunta eu rapidamente vou ter inúmeras, né, perguntas e novas definições que eu preciso dar. Portanto, esse método de definição não é um bom método para explicar o que é um ser humano. Né? Aqueles filósofos que tentam enveredar por esse procedimento por meio de definições acabam se embaralhando numa multiplicidade de definições que, no final das contas, já não tem mais nada a ver também com aquela questão inicial. Quer dizer, não só acho que é uma infinidade de questões, mas, como ele diz, mais difíceis e embaraçosas, porque cada vez vai ficando mais difícil definir e mais distante do objeto inicial, né? Então, esse não é um bom procedimento. O Descartes está aqui, de alguma maneira, criticando procedimentos, né, da escolástica, que buscavam dar definições das coisas. E dar definição, veja, é sempre um procedimento linguístico. Né? Então, você diz assim, né, o que é o ser humano? O ser humano é um animal racional. Bom, o que é um animal? O que é racionalidade? Né? Então, Então, esse procedimento linguístico que usa definições, né? Você tem um sujeito, depois um predicado que vai explicitar ou esclarecer o empreendimento, não é um bom procedimento para a gente entender.
o Descartes vai propor agora uma segunda via, uma segunda maneira pela qual nós poderemos explicar essa ideia de que somos seres humanos, né? O que ele é um ser humano. Então eu continuo, mas antes, quer dizer, então ele vai deixar de lado esse caminho e agora vai para o outro caminho. Mas antes, determinei em considerar aqui os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmos em meu espírito e que eram inspirados apenas por minha natureza, quando eu me aplicava à consideração de meu ser. Quer dizer, é como se a gente tivesse uma concepção natural, inata, espontânea, né, assim, do ser humano, e, portanto, não se trata de dar definições, uma espécie de procedimento filosófico, né? E se trata simplesmente de voltar a uma ideia natural que nós temos de nós mesmos, né? E aí ele vai fazer uma descrição que é bastante razoável. Eu vou ler rapidamente, mas eu vou comentar algumas coisas que são importantes, porque serve para a gente retomar e fixar algumas ideias anteriores, né? Então, o Descartes fala assim, né? Considerava que sentia e que pensava e relacionava todas essas ações à alma. Desculpa, eu pulei uma parte. Considerava-me inicialmente como provido de rosto, mãos, braços e toda essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Isso faz parte da nossa concepção natural de nós mesmos, que a gente tem um corpo, né? E um corpo que tem rostos, mãos, braços, ossos, carne, né? Até aqui é normal. Concepção realmente comum que a gente tem de nós mesmos. No entanto, ele caracteriza isso como uma máquina, né? E aqui já não é propriamente uma imagem, uma concepção natural, que o corpo seja como uma máquina, e também essa comparação, né, com um cadáver, né, como se o corpo por si mesmo fosse algo morto ou inerte, ou no melhor no melhor dos casos, uma espécie de máquina em que você dá uma corda e ela então se move por mecanismos puramente físicos, né? Aqui eu acho que o Descartes já está, de alguma maneira, introduzindo uma concepção que ele tem do corpo humano, que vem mais ou menos da época em que o corpo humano é pensado como uma máquina, né? Mas eu não vou entrar muito em comentários. Existem muitos textos que tratam dessa ideia do corpo-máquina, né, na concepção cartesiana. Não é uma concepção comum que a gente tem, é uma concepção que surge nessa época, da qual o Descartes é um dos defensores, né? Aí vem o segundo ponto da nossa concepção, que não diz respeito apenas ao corpo, e no caso do Descartes especificamente do corpo como máquina, mas ele fala assim: considerava além disso que me alimentava, que caminhava, que sentia e que pensava, e relacionava todas essas ações à alma. Portanto, agora, nós não temos apenas o corpo na nossa concepção do ser humano, nós incluímos a alma, e a alma está relacionada a várias coisas. De um lado, a alimentação, de outro lado, a locomoção. Então, a alma cuida, né, da parte, por exemplo, da alimentação, da digestão, né? Da locomoção, portanto, se eu estou com fome, eu vou até a cozinha pegar uma maçã, né? Ela cuida das sensações, é a alma sensitiva, cada um tem um nome, a alma locomotiva, a alma sensitiva, né? E, portanto, por exemplo, se eu como a maçã, eu sinto o gosto da maçã, né? E, finalmente, a alma também está ligada ao pensamento, né? Mas, prossegue o Descartes, não me detinho em pensar em que consistia essa alma. Entendeu? É uma mentira, né? É óbvio que as pessoas pensam qual é a alma, num contexto ainda cristão, da alma eterna ou da alma imortal, né? Sempre houve uma preocupação grande com o que seria essa alma. O Descartes aqui ele desconversa um pouco, mas ele fala assim, né? Se eu fazia isso,
né? Eu imaginava que era algo extremamente raro e sutil, como um vento, uma flama ou um ar muito tênue que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras. Quer dizer, ele sugere que a nossa concepção natural da alma é material, é uma espécie de ar, de um fogo, né? Aqui esses exemplos claramente remetem a alguns filósofos, né? Assim como a definição anterior, nessa via de entender o homem por meio de definições, podia remeter, por exemplo, né, ao tomismo ou à escolástica. Aqui ele está pensando nos estoicos, né? Os estoicos é que pensavam que a alma fosse algo material, uma espécie de flama muito sutil que percorria o corpo, né? Então, aquilo que a gente chama de corpo é uma matéria mais grosseira, e o que nós chamamos de alma seria uma espécie de matéria sutil, né? E aí ele volta e fala assim: no que se referia ao corpo, não duvidava de maneira alguma de sua natureza. Veja, nós estamos então voltando à ideia da natureza ou da essência, né? Que eu falei, Descartes distingue a questão da existência da questão da essência, né? Como muitos filósofos. Então, parece agora que ele não tinha dúvida de qual era a natureza do corpo, pois pensava conhecê-la muito distintamente e, se quisesse explicá-la segundo as noções que dela tinha, tê-la-ia descrito desta maneira. E agora vem qual é a natureza do corpo para o Descartes, como se isso ele sempre tivesse, né? Assim como ele acrescentou a ideia da máquina, né, para entender o corpo, agora ele vai falar da natureza corpórea como se ele sempre tivesse tido essa ideia, né? Por corpo, entendo tudo que pode ser limitado por alguma figura, que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído, né? O Descartes vai ao ponto de identificar o espaço com o corpo, né? Que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato, que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, mas por algo de alheio pelo qual seja tocado e do qual receba a impressão, né? Então, qual é a ideia inicial aqui? Né? Da natureza do corpo, aquilo que define o corpo é a sua figura, né? É a sua relação espacial. Se vocês voltarem lá para a primeira meditação, quando ele faz a limitação do argumento do sonho e diz que não vale para extensão, figura, movimento, número, vocês vão ver que essa enumeração aqui não é idêntica, mas é parecida com a que ele tinha lá. Então, já na primeira meditação, ao fazer o limite do argumento do sonho, ele já estava distinguindo entre certas qualidades que não pertencem à natureza do corpo e outras que pertencem à natureza do corpo, né? No entanto, aqui, como ainda é uma espécie de concepção natural, há essa natureza corpórea, que é a extensão, né? Ocupar um espaço, ter uma figura, né? Ele acrescenta também que o corpo tem coisas sensíveis, ou coisas que nós percebemos pelos sentidos, né? Depois ele termina esse parágrafo 6, vou ler rapidamente, pois não acreditava de modo algum que se devesse atribuir à natureza corpórea vantagens como ter de si o poder de mover-se, de sentir e de pensar. Ao contrário, espantava-me antes ao ver que semelhantes faculdades se encontravam em certos corpos. Isso é, Descartes está falando aqui que um corpo ele é inerte, ele não tem o poder de se mover. Se um corpo se move é porque há uma ação externa de outro corpo que imprime nele uma força e essa força externa impressa no corpo faz com que o corpo se mova, né? Então, aqui já aparece de maneira implícita a tese cartesiana de que a natureza do corpo não envolve nenhum poder de mover-se, né? O corpo não, por exemplo, nós seres humanos, eu estou aqui falando e mexendo, então parece que pelo menos esse corpo teria o poder de mover-se. Mas ele fala de certos corpos, dos corpos inanimados, esses corpos eles não teriam o poder de mover-se, né? Eles não seriam capazes de fazer uma ação, né? No melhor dos casos, eles poderiam reagir no sentido de oferecer alguma resistência, né?
que eu estou querendo apenas um pouco sugerir para vocês, sem entrar no detalhe de tudo, porque acho que não, a gente não termina nunca, mas, de alguma maneira, a física cartesiana, uma certa concepção da física, já vem embutida nisso que ele diz que eram as considerações naturais. O que eu estou enfatizando um pouco aqui é que não é tão natural assim, nem tão espontânea, né? Esses pensamentos, né? Ele diz que nasciam por si mesmos em meu espírito. Não é bem verdade, né? Quer dizer, nasciam porque ele leu e ele estudou e pensou algumas coisas antes de passar pelo método da dúvida, né? Não quer dizer que sejam ideias que todos nós temos de alguma maneira. Mas, enfim, aqui acaba o parágrafo 6 e acaba a primeira parte dessa pesquisa, dessa investigação sobre a natureza de quem ele é, né? Do que eu sou. Né? Então, agora no parágrafo 7 ele fala, mas eu, o que eu sou? Agora que suponho que alguém que é extremamente poderoso e, se ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas forças e toda a sua indústria em enganar-me. Né? Então, agora é isso, vamos submeter essa concepção do ser humano ao crivo da dúvida metódica. É preciso examinar racionalmente, no meio de todas essas opiniões que brotam espontaneamente, digamos assim, né? Como que por si mesmas, no espírito do Descartes, quais são duvidosas e quais não são duvidosas. É claro que ele descarta rapidamente todas as opiniões sobre um corpo, porque ele suspendeu o juízo sobre a existência dos corpos e até sobre a essência dos corpos. Ele não sabe se os corpos existem e nem se eles de fato são caracterizados pela extensão e suas modificações, né? Então, rapidamente ele fala, não vou nem enumerar elas, né? Vamos passar aos atributos da alma, porque nenhuma opinião sobre o corpo, se eu tenho mãos, cabeça, nariz, né? Meu corpo anda, se meu corpo se alimenta, isso tudo, né, não tem muito sentido. O importante é passar para os atributos da alma, né? Da alma enquanto responsável pela locomoção, da alma enquanto responsável, né, pela sensação, né? E aí o que ele diz, né? Ele diz assim: passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Os primeiros são alimentar-me e caminhar, né? Porque é essa, né? Os corpos inanimados, tudo aquilo que diz respeito ao meu corpo enquanto algo inanimado, como uma espécie de cadáver, né? Aqui talvez eu tenha cometido uma certa imprecisão ao falar de andar e tal, eu queria me referir apenas à questão do corpo enquanto tal, né? Não dos seus movimentos supostamente causados ou ligados a uma alma, né? Só o aspecto puramente corpóreo, né? Aqui ele diz que para se alimentar e para caminhar, eu preciso de um corpo. Meio óbvio, né? Se eu não tenho uma boca, uma garganta, dentes, né? Um estômago para digerir, eu não tenho alimentação. Bom, se eu não tenho isso, eu não posso me alimentar. Também não preciso de uma faculdade da alma que cuide, né? Do inconsciente, claro, a gente não tem a menor ideia como é que a mente cuida dessas coisas, mas também caminhar, né? Caminhar é algo que pressupõe que eu tenha duas pernas, né? Fico de pé, balanço os braços e vou andando em algum lugar, né? Se eu posso não ter corpo, então eu não precisaria dessa parte da alma que cuidaria da locomoção, né? Em terceiro lugar, veja que ele tinha enumerado lá atrás, né? Alimentar, caminhar, sentir e pensar. E ele está, então, lá naquela opinião. Tinha a parte do corpo e a parte da alma. Ele eliminou todas as opiniões a respeito do corpo e agora ele está eliminando todas as opiniões a respeito da alma. Eu não preciso de uma parte da alma ou da mente que cuide da alimentação, porque pode ser que eu não tenha aparelho digestivo nenhum. Da locomoção, porque pode ser que eu não tenha, por não ter corpo, se eu não tiver corpo, eu não tenho perna, né? Então eu não ando, não preciso de uma
faculdade da alma que cuide da locomoção. E também não preciso da alma sensitiva, isso é daquela parte da alma que cuidaria da sensação. Por quê? Porque para sentir eu preciso dos órgãos, eu preciso dos olhos, preciso de, né, orelha, ouvido, nariz, boca, preciso da pele, né? E, portanto, essa opinião a respeito da alma sensitiva pode ser rejeitada. Essa teoria da alma, falando muito genericamente, é uma teoria aristotélico-tomista que ele está atacando. Quer dizer, ele ataca o materialismo estoico, ele ataca aqui, novamente, mas de outro ponto de vista, uma concepção aristotélico-tomista, né? E aí ele diz assim, e chegamos à parte aqui mais importante. Um outro atributo da alma, né, naquela opinião que ele tinha, é pensar. E verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence. Só ele não pode ser separado de mim. Né? Então, veja, o pensamento não pode ser separado de mim. Quem sou eu? Né? O que define esse eu não é mais o corpo. Se vocês quiserem, até não é mais a pessoa, é esse composto de corpo e alma, em que a alma tem várias faculdades que cuidam de várias partes ligadas ao corpo. Né? Como a gente acabou de ver, alimentação, locomoção, sensação. Né? Tudo isso, de alguma maneira, pode ser separado de mim. O pronome eu não se refere mais a esse corpo ou a essa pessoa que tem corpo e alma. O pronome eu se refere agora, basicamente, a um pensamento que pode existir sem o corpo. Se ele existe ou não sem o corpo é outra história, mas que ele pode existir sem o corpo, ou que a gente pode conceber um pensamento sem o corpo, diz o Descartes, pode. Então, esse processo que foi eliminando todas as opiniões sobre o corpo, depois várias opiniões sobre a alma, que tinham 4 partes da alma, né? Então, elimina tudo referente ao corpo, elimina a parte da alimentação, a parte da locomoção, a parte da sensação, sobra apenas o pensamento, né? Sobra apenas o pensamento, né? Então, esse eu se define pelo pensamento, ele não pode ser separado. Isso é, ele é essencial. Né? Ele é essencial porque a essência é justamente aquilo que não pode ser separado da coisa, aquilo que sem o qual aquela coisa não é o que ela é. Então, esse eu que existe é um eu porque é um pensamento. O pensamento caracteriza o que ele é, a sua essência, certo? E então, ele retoma, e isso aqui é muito interessante, eu vou comentar um pouco, eu estou vendo que eu já estou indo longe de novo, mas essa segunda meditação é difícil ser breve nos assuntos, né? E eu quero ir lendo com vocês. Né? Ele retoma a mesma proposição que ele já tinha estabelecido a verdade lá no parágrafo 4. Eu sou, eu existo. Isto é certo. Mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo em que eu penso, pois poderia talvez ocorrer que, se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. Né? Nada admito agora que não seja necessariamente verdadeiro. Então, de novo, ele está absolutamente certo e isto aqui é uma verdade necessária. As duas coisas caminham juntas aqui. Né? A certeza completa ou indubitabilidade de um lado e a verdade necessária de outro. Né? Nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que pensa. Então, veja, o que pensa é aquilo que caracteriza essa coisa que ele é, né? Esse ser que ele é, né? Do qual não pode ser separado. Então, nesse sentido, é essencial, porque se separar, deixa de ser o que é. Né? Então, ele é uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Então, de alguma maneira, agora ele descobre quem ele é. Ele não sabia muito bem o que ele era. Ele estava até investigando para não tomar por ele mesmo coisas que não eram ou não são ele mesmo. Né? Por exemplo, coisas corpóreas, né? Coisas ligadas a certas faculdades da alma,
mas que não pertencem à mente, que é puro pensamento, digamos assim, né? E essa ideia de que é uma razão que, quando se pensa a si mesma, ela sabe não só que ela existe, mas ela se intui, vamos usar essa palavra aqui, ela intui, ela percebe imediatamente que ela é puro pensamento. Né? É uma razão que se volta sobre si mesma, uma espécie de reflexão, é uma coisa que se volta sobre si mesma, né? Que reflete sobre si mesma, e nesse ato de se pensar a si mesma, né? Nessa reflexão sobre si mesma, ela tem como garantida não só a sua existência, como a gente viu no parágrafo 4, como agora no parágrafo 7 a gente vê determinada qual é a essência. Eu vou parar aqui, porque eu ainda quero comentar algumas coisas com vocês numa outra aula que vai aqui do final do parágrafo 7 até o parágrafo 9, antes da gente ir para a segunda parte da segunda meditação. E eu gostaria de fazer alguns outros comentários sobre essa proposição, eu sou, eu existo, e essa ideia de que se trata não propriamente de uma inferência, mas é uma espécie de intuição, onde há uma identidade entre o pensamento que se pensa e o pensamento enquanto ele é pensado por si mesmo. Né? E é essa identidade que garantiria essa verdade necessária. É isso aí, até a próxima aula.